Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. Falamos hoje sobre as ciências humanas na pandemia do novo coronavírus. Professor Alberto, o senhor também trabalha com a área de esportes, né, e atividades físicas. Qual é o impacto da prática esportiva na saúde mental das pessoas durante esses meses de isolamento? Sim, eu trabalho, na verdade, esse é o principal foco do meu trabalho, né? A psicologia do esporte, tanto a área da psicologia e da saúde mental aplicadas às condições de esporte, exercício e atividade física. E nós fizemos um levantamento também, tentando investigar os hábitos de exercícios da população e comparando isso com os indicadores de bem-estar e saúde mental. E o que a gente encontrou foi que pessoas que já eram ativas antes da quarentena e que permaneceram ativas durante a quarentena tinham melhores indicadores de bem-estar e melhores indicadores de saúde mental quando comparados àqueles que, por exemplo, interromperam as suas atividades físicas por conta da quarentena. Na verdade, o que a gente percebeu foi que houve uma transição dos tipos de atividade física e de exercícios realizados pelas pessoas. Aquelas pessoas que costumavam praticar esportes coletivos, praticar esportes ao ar livre, tiveram de se adaptar a uma nova realidade, que era a realidade do confinamento, e no confinamento também manterem o seu corpo ativo de alguma maneira. Então, essas pessoas que conseguiram fazer isso com sucesso tiveram, sim, melhores indicadores de saúde mental e de bem-estar. No entanto, algumas coisas são importantes de serem sinalizadas nos nossos resultados. A primeira delas talvez seja que os excessos, os extremos, né, os pontos, as caudas das curvas, né, os extremos, eles não são positivos. Então, nem o sedentarismo é positivo durante o período de quarentena e nem pessoas que praticam exercícios físicos vigorosos 6, 7 dias da semana. Isso também não é bom para as pessoas, né? Então, aquelas pessoas que aumentaram a sua frequência de exercícios durante a quarentena e tiveram pessoas que aumentaram a quantidade de exercícios, o vigor desses exercícios, isso não foi bom para elas. Isso impactou não só na saúde mental, mas também na saúde física. Então, tem um equilíbrio que é importante da gente manter, e esse equilíbrio gira aí em torno de 3 a 5 dias na semana de exercícios e exercícios de intensidade moderada, não muito vigorosa, não muito extenuante, né? Então, esse cuidado é importante ter e os nossos resultados mostram claramente que o exercício ele não é incondicional para todos, ele depende de certas características para serem realizados, para fazerem bem, não só para o bem-estar, mas também para a saúde física. E, professor Alberto, as pessoas também estão se cobrando muito durante esse período, né? Eu estou em casa, eu preciso fazer exercício. O quanto que essa cobrança traz também uma frustração, uma ansiedade. Gente que às vezes não fazia antes, né? Mas passou a se cobrar muito. Pois é, tem um problema aí, que é um problema mais de redes sociais e de entorno social, né? E aí o professor Dorian pode falar melhor do que eu, mas a verdade é que existe uma demanda em relação a que você tenha que obedecer a certos padrões comportamentais para que você possa obter sucesso na vida. E esse sucesso envolve você ser capaz de cuidar da casa, de trabalhar, de fazer exercícios, de se alimentar bem. Então, e de alguma maneira, as pessoas que são buscadas pela população são aquelas que dizem que conseguem. Não é que elas conseguem, mas elas vendem a ideia de conseguir. E ao vender a ideia de conseguir, todas as pessoas acabam achando que é possível fazer isso, que é humano fazer isso, mas não o é. Na verdade, o que a gente precisa entender é que cada pessoa é diferente, não existe fórmula pronta, e mais importante do que isso é entender a sua própria demanda, né? Por exemplo, uma das coisas muito curiosas que apareceu na nossa pesquisa é que quando as pessoas utilizavam aqueles aplicativos ou vídeos do YouTube ou das redes sociais para poder fazer exercícios físicos, as pessoas apresentavam indicadores piores de bem-estar. Mas por que será que isso aconteceu, né? Porque, na verdade, os treinamentos físicos eles precisam ser adaptados à realidade física daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, esses treinamentos que supostamente dão uma fórmula pronta de como você tem que mexer o seu corpo, eles não funcionam, pelo contrário, eles são deletérios para a sua saúde mental e para o seu bem-estar. O que você precisa é
de um profissional da área de educação física, que faça um trabalho específico, faça uma avaliação específica do seu corpo e das suas demandas, para saber exatamente que tipo de exercício você vai fazer, você vai engajar. Então, nesse sentido, é muito curioso o quanto que as fórmulas prontas e fórmulas mágicas, elas parecem para as pessoas como uma salvação, e quando não dão certo, o que acontece? A pessoa fica angustiada, ela fala, poxa, mas dá certo para o fulano, por que não dá certo comigo? Muito simples a resposta, é porque você é diferente do fulano, mas é muito difícil das pessoas entenderem isso, né? Buscar o seu próprio caminho é um processo difícil, é um processo doloroso, e para isso que serve a psicologia e os outros profissionais da área da saúde. Obrigada, professor Alberto. Professor Dorian, a sua pesquisa mostrou que pessoas que vivem em áreas mais vulneráveis, como as favelas, por exemplo, elas têm mais medo de contrair a doença e de morrer, né? Isso tem a ver com a necessidade de se expor mais, de sair para trabalhar quando outros podem trabalhar em home office, né? E de se expor principalmente no transporte público, que é um problema, o transporte público, por conta da aglomeração. Então, existe uma consciência dessa parcela da população de que ela está mais exposta? Você tocou um ponto muito importante que a gente encontrou nessa pesquisa, que é essa questão da desigualdade social. É uma desigualdade social que a gente já vive na nossa sociedade, na sociedade brasileira, na sociedade carioca, e que na pandemia ela tem sido demonstrada e em parte ressaltada, né? E quando a gente quando a gente perguntou para as pessoas sobre a gente fez uma bateria de perguntas para tentar mensurar o medo, né? E quando a gente compara os moradores de favela, os moradores de outros territórios, a gente percebe que eles têm muito mais medo do coronavírus, e não só do coronavírus, mas de morrer pelo coronavírus. Então você vê que tem um ponto que é muito delicado. E aí isso está relacionado com algumas das coisas que você apontou na sua pergunta, que é a exposição. E o que leva à exposição, né? É que os moradores de favela, em comparação com os moradores de outros territórios, eles têm que sair de casa por uma questão de necessidade. Eles saem para trabalhar fora de casa, diferente das outras pessoas, sobretudo da classe média, que trabalha em home office, né? Eles precisam trabalhar, porque se eles não forem trabalhar, eles vão perder o seu emprego ou vão ficar sem renda. E diferente também da classe média, os empregadores eles não dão a oportunidade de ter um trabalho em home office, né? Eu acho que não só os empregadores, e o tipo de trabalho acaba também sendo mais complicado, né? Mas as diferenças de privilégio são muito expostas. Esse tipo de privilégio é muito exposto nessas circunstâncias, nesse momento, né? Então, em função disso, os moradores de favela têm ido trabalhar muito mais fora de casa do que os outros moradores de outras localidades, e, por consequência, acabam pegando mais a transporte coletivo. Eu costumo dizer que, pensando também no contexto de favela, não só no contexto de favela, mas, sobretudo, no contexto de favela, os moradores eles estão mais vulneráveis eu não chamo de bala perdida, porque as balas não são perdidas, as balas são encontradas. E essa bala encontrada sempre encontra um corpo negro, um corpo pobre e um corpo do morador de favela. E agora, para além deles vivenciarem isso todo o tempo, né? Agora, esses corpos negro, pobre e de favela, ele também é um corpo que encontra o vírus o coronavírus, né? Então, é um coronavírus encontrado. Então, eles estão expostos também a esse tipo de situação. E eles têm clareza disso. Eles reconhecem isso. Por isso, essa reação e esse medo que eles têm. E eles têm muito mais angústia, problemas para dormir. Eles têm várias dificuldades em comparação com moradores de outros territórios. Apresentam mais sintomas de medo, de insegurança, de ansiedade do que os moradores de outros territórios. Justamente porque eles estão mais expostos.
E eles estão mais expostos por uma questão também de desigualdade e de dificuldade, né? E também relacionada à ausência do Estado no sentido de políticas específicas de prevenção à saúde pública. Porque quando agora a gente está passando por uma reformulação a partir do STF, mas quando a gente vê a presença do Estado na favela, é através da polícia, a partir de intervenções policiais. Mas o que essa população de favela necessita é de uma atenção muito especial. O que essa população tem recebido nesse momento de pandemia é uma atenção comunitária. E aí tem um outro resultado que é muito interessante, que aí eu pretendo analisar numa próxima rodada dessa pesquisa, é a solidariedade. Porque tem tido uma solidariedade muito grande, que já existia antes, tá? Antes da própria pandemia, mas que ela teve que ser ampliada nesse período. E o que o Estado não desenvolve, então a própria comunidade tem desenvolvido. E sem recursos. Isso é muito grave. Isso é muito... E aí, mas isso tem efeitos, porque aí eu volto a dizer sobre os corpos. Quem são os corpos que estão morrendo mais? Quais são os corpos que estão sendo mais contaminados? Acaba sendo o corpo negro, o corpo pobre e o corpo favelado. Eu ia te perguntar justamente isso em relação a essa movimentação que a gente viu nas comunidades, nas favelas, das lideranças, né? Lideranças comunitárias, preenchendo ali aquele papel que deveria ter chegado pelo Estado e não chegou, né? Isso foi como se eles soubessem, nós somos o alvo, então não vamos ficar parados, vamos nos mexer, né? E isso foi uma coisa muito legal, assim, que a gente viu bastante acontecer. Alberto, vamos falar um pouquinho da vida voltando ao normal, ainda que não seja um normal que a gente estava acostumado, né? É o normal possível. O senhor acredita que esses quadros de depressão, ansiedade, etc., com a reabertura aí das atividades econômicas e talvez agora até de escolas e tal, o senhor acredita que esses quadros tendem a descer ou só quando a gente tiver realmente uma vacina e tiver mais segurança de sair na rua e se expor mais? Eu acho bem complicada essa pergunta, apesar de poder afirmar que a tendência é de piora do quadro de saúde mental da população e não de melhora, pelo menos no futuro tão próximo, mesmo com a presença da vacina. Eu digo isso porque há diversas evidências de outras síndromes respiratórias que já acometeram outros países, né? Então, epidemias da SARS e da MERS que acometeram Austrália, Canadá, China, Taiwan e tantos outros países. E as evidências científicas nesses países é que há um aumento nas patologias mentais por volta de 6 meses a 1 ano depois da reabertura ou do retorno à suposta normalidade com o fim dessas epidemias. Essa ocorrência se dá por um transtorno que é muito comum no ser humano, chamado transtorno de estresse pós-traumático. Então, você tem um trauma e a sua mente ela leva um tempo para processar e para entender o que houve. E aí, quando finalmente ela se dá conta da gravidade de tudo que aconteceu, ela começa a ter um medo exacerbado de acontecer de novo. E aí você fica altamente estressado o tempo todo por conta daquele trauma que você viveu anteriormente, né? Então, não basta as pessoas estarem vivendo uma ansiedade de ainda poderem ser contaminadas pelo vírus e ainda poderem morrer, né? Não tem vacina, não tem cura. Então, no final das contas, as pessoas ainda... Então, não basta essa ansiedade do futuro, não basta o luto, né? Porque a verdade é que nós estamos vivendo o luto da perda do passado que nós tínhamos, da perda da vida que nós tínhamos antes da pandemia, né? Esse luto, ele precisa ser vivido, ele precisa ser compreendido em toda a sua acepção, e é esse luto que está gerando essa depressão nas pessoas. Então, não basta o estresse atual, o luto que gera a depressão e o medo de você ser contaminado e de você vir a morrer. O que a gente provavelmente vai ver é que daqui a alguns anos, mesmo com a vacina,
muitas pessoas serão acometidas pelo transtorno de estresse pós-traumático. Então, a verdade é que, do ponto de vista de saúde mental, nenhum momento vai ser fácil para as pessoas. A gente vai precisar de pelo menos uns 5 a 10 anos, talvez uma década, para se recuperar desse trauma que vai ser a Covid, que é a Covid-19, né? Então, pensando desta maneira, se a gente não fizer nada, se o poder público não fizer nada para acolher as pessoas que têm essa demanda, e essa demanda é crescente, ela dobrou no período de 30 dias, a gente não sabe o quanto ela vai aumentar ainda mais. Se nada for feito, o que nós vamos ver é uma queda gigantesca das pessoas e das suas famílias. A gente vai ver elas sendo destruídas por essa doença silenciosa, se é que a gente pode dizer assim, que são as psicopatologias, as doenças mentais, né? Então, é uma situação bem complicada e, infelizmente, eu não posso dar nenhuma boa notícia no futuro próximo em relação à saúde mental. Obrigada, professor Alberto. Obrigada, professor Dorian. Obrigada também a você que nos assistiu. Gostou? Quer rever? Acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.